Fato econômico, a economia além da conjuntura, mais uma vez com uma grande participação do José Eduardo Velho, vulgo Eduardo Velho, sócio da Equador Investimentos. Última visita tua, estávamos ali no segundo martelo dos três aumentos de 1% da taxa Selic. Ficamos de conversar contigo no terceiro aumento, mas estamos agora conversando, tá? Então, é um prazer enorme tê-la aqui mais uma vez, junto aqui no Fato Econômico com o Lucas. Moisés não pôde estar presente, para a gente ouvir um pouco a tua perspectiva para 2025 da economia brasileira. Qual é a percepção que você tem aí da Equador Investimentos com relação à possibilidade de mais 2 aumentos de Selic ou mais um? A possibilidade que saiu hoje do Bradesco, por exemplo, de uma Selic final de 2025 em 14,25. Eu vou te fazer um questionamento sobre isso aí. Saiu um relatório hoje, divulgado pelo pessoal de investimentos do Bradesco. Então, mais uma vez, um grande vinda tua, né? É um prazer te ouvir falar de economia. Né? O microfone é teu. Né? É um prazer estar aqui novamente para discutir sobre avaliações sobre a política econômica, sobre o mercado financeiro e principalmente sobre esse novo contexto aí, né, dessa guerra comercial, de impacto da guerra comercial sobre os mercados brasileiros, de juros, de dólar, de bolsa, né, os nossos investimentos. Bem, na verdade, o contexto dos mercados, depois de fevereiro, digamos assim, ficaram totalmente alinhados aí com as decisões do governo Trump, né, em relação às tarifas comerciais. Né? Então, tivemos aí muita volatilidade nos mercados, né, tanto no mercado de dólar, mercado de moedas em geral, lá no exterior, como no mercado de juros, né, também na Bolsa. Com certeza, um aumento da tarifa, né? Nós já aprendemos em economia e em finanças, um aumento da tarifa, um aumento do protecionismo tende a reduzir, teoricamente, o crescimento mundial e encarecer a inflação, encarecer os preços, aumentar os preços da economia. Né? E tende também a reduzir os fluxos de comércio. Isso aí é uma coisa importante que, principalmente para cada país, o impacto é diferenciado, de acordo com o seu grau de abertura, de acordo com a sua participação no comércio exterior, em relação ao país que está aumentando as tarifas, de acordo também com o seu panorama doméstico. Por exemplo, economias que têm maiores problemas de déficit fiscal, de dívida pública, tendem a sofrer, aparentemente, aí, maior impacto de uma guerra comercial tarifária, né, deflagrada pelos Estados Unidos. Então, o que nós temos visto e o que nós estamos vendo aí como perspectiva, digamos assim, de curto prazo, né? A gente tem comentado aqui no Equador, nas nossas reuniões semanais de alocação de investimentos, o Trump realmente ele aumentou as tarifas, depois recuou um pouco, né? Ele implementou umas tarifas recíprocas, 10%, mas também fez uma elevação das tarifas bem altas em vários países, inclusive, principalmente no critério que os Estados Unidos tivesse maior déficit comercial. Ou seja, a ideia de alimentar a tarifa seria maior impacto, né? Seria maior peso da alíquota, né? Maior aceleração da alíquota para os países que têm maior superávit comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer reduzir o déficit comercial. Né? Então, quando ele fez isso, aumentou muito a volatilidade, houve um aumento forte do grau de aversão ao risco. Para ter uma ideia, o índice DXY voltou a bater praticamente 110 há um mês atrás, mais ou menos, né? É um recorde histórico, né? Ou seja, mostrando uma aversão ao risco. Houve uma demanda muito forte de ouro, um grau de proteção, e continua ainda, o ouro continua sendo bem demandado, bateu recorde histórico até hoje, tem batido, né? Mas também, com o contexto de aversão ao risco, você tem aí também uma queda de juros dos yields, né? Os rendimentos dos títulos norte-americanos, uma demanda maior para o Treasury, mas também houve a reação dos países. Né? Então, o grande medo do impacto da guerra comercial é o efeito sobre o crescimento mundial. Então, essa elevação dele provocou uma reação de vários países, principalmente da China.
ele reagiu, ele recuou um pouco, digamos assim, o Trump, ele reduziu aquela elevação adicional e manteve só o início dos 10%, que também é alto, tá? Que uma tarifa de 10% generalizada, para o que era antes, é alto. Então, tem um impacto ainda restritivo. Só que essa questão dessa imprevisibilidade do Trump de recuar, aumentar as tarifas, aumentou as tarifas de automóvel, depois falou que ia ser temporária, falou sobre farmacêuticos, aí não sabe se vai colocar isso para todos os países. E ele deu uma recuada e a gente concluiu, já há algum tempinho já, não tempinho não, logo que ele começou, que o impacto para os Estados Unidos seria muito ruim, e até mesmo politicamente para o Trump. Então, primeira conclusão que nós temos, que nós tiramos aqui no Equador, é que o Trump, em algum momento, ele tinha que recuar um pouco. Só como ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele tinha que fazer um recuo estratégico. Então, primeiramente, ele manteve uma alíquota forte com a China, só que a China reagiu. A China foi reagindo, aumentou a dele para 84, depois ele aumentou de novo para 145, depois a China aumentou de novo. Então, foi uma coisa assim. Isso é muito ruim. São as duas maiores economias do mundo, fluxo comercial gigantesco, que, inclusive, outros países, por exemplo, da Ásia, dependem também dos produtos chineses, que também dependem dos produtos americanos, por exemplo, de chips também. Ou seja, então, na verdade, há uma inter-relação muito forte. Então, uma restrição comercial desses dois países provocaria realmente uma queda um pouco mais razoável da economia mundial. Então, a primeira coisa é o que está acontecendo, é o recuo gradual, digamos assim, do Trump. Mas ele vai dar a entender que quem está tentando fechar o acordo comercial é a China. Tudo bem, que seja. Então, pelo menos, a perspectiva de um acordo chinês com os Estados Unidos, que eu acho que vai acontecer em algum momento, inclusive para os dois é bom. Os dois têm interesse nisso. Isso aí, na minha avaliação, reduz bem a probabilidade de uma recessão, não só mundial, como nos Estados Unidos. Então, inclusive, eu acho que algumas instituições financeiras internacionais exageraram um pouco na dosagem de crescimento, dosagem do impacto. Né? Inclusive, foi mudando. Tive um banco internacional que estava com uma probabilidade de recessão saiu de 35, depois voltou para 60, depois voltou para 45. Então, na verdade, isso é uma coisa muito... Modelagem é meio maluca, né? Eu nem sei se é modelagem. Bem, então, o que é fato é o seguinte, quando você tem imprevisibilidade, você tem que fazer algum cenário mais provável. Sério, mais provável que, para os dois, uma guerra comercial seria ruim. Então, em algum momento, tem que haver algum acordo. Então, o que eu acho que vai acontecer, sei lá, não sei se é na próxima semana, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Então, eu não acredito assim ainda que se vai ter um grande impacto negativo sobre a atividade. Eu tenho mais preocupação na tarifa, no impacto na inflação mundial. Isso sim que pode influenciar a curva de juros no Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa para não atrapalhar teu raciocínio. Atualmente, a taxa está em 245%. Perpetuar essa taxa de 245 por uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias, isso já não vai trazer um certo impacto para os preços internos e para os preços internacionais? Exatamente. E outra coisa, essa medida, por exemplo, a China, eu vou dizer agora alguns dados que mostram como a China hoje tem muito mais capacidade, Estados Unidos, de aguentar uma guerra comercial. Por exemplo, a China, ela proibiu as entregas da Boeing. Não vamos mais receber os aviões da Boeing. Não vamos mais comprar aviões da Boeing. E também proibiu também a compra de autopeças, do setor de autopeças norte-americano. Olha só que coisa, isso ia matar lá a produção. Imagina a Boeing, a imensa Boeing, o número de empregados, qual é o impacto disso? Então, na verdade, me parece que a perspectiva é de alguma solução, porque senão o negócio realmente vai ser muito forte para baixo. Então, tem esse impacto que eu vejo. Então, no tocante, eu queria mostrar um gráfico aí que eu mandei,
que é o primeiro, esse foi um gráfico importante que eu já tive uma sondagem com um conhecido meu, que trabalha numa mesa de operações. Ele é um dos gestores do hedge fund lá no exterior, em Nova York. Ele falou que a próxima, essa é uma pesquisa de opinião, já com avaliação do governo Trump, pós-implementação da tarifa comercial. E fica claro que a aprovação dele piora, e, consequentemente, a desaprovação da maneira dele conduzir a economia já aumentou para mais de 55%. A avaliação dele como conduzir a inflação está mais alta também, a desaprovação dele. E as pessoas estão, praticamente 60% dos entrevistados estão desfavoráveis à implementação e aumento de tarifas. Então, ou seja, a economia está piorando, ou seja, 53% acham que a economia está piorando, ou com mais 20%, praticamente 75% acham que a economia ou vai patinar, ou vai ficar na mesma, ou vai piorar. Então, isso são todos os indicadores qualitativos dessa pesquisa mostram que a imposição de tarifas, politicamente, não é boa para o Trump, nem para o governo republicano. Principalmente que ano que vem vai ter uma eleição, né? Vai ter uma eleição de parte aí do Congresso americano, e ele hoje, atualmente, tem a maioria tanto na Câmara como no Senado. Então, uma avaliação, um impacto de uma recessão, por exemplo, nos Estados Unidos, uma queda forte do emprego dos Estados Unidos, consequentemente, iam jogar todas as fichas, toda a culpa, né, os holofotes, no governo Trump. É o que essa pesquisa está mostrando. Eu já sei, mais ou menos, assim, pelo que eu entendi, a próxima pesquisa da CBS News, que foi divulgada na madrugada, na noite de sábado, agora, inclusive eu peguei isso exatamente para a reunião de segunda-feira, ela mostra que o sinal que eu tive, que parece que a próxima pesquisa vai ser pior ainda. Ou seja, então, isso é um fator que também me ajuda a corroborar que o governo dos Estados Unidos também ele tende a ter um acordo, ele tende a caminhar para um acordo, né, para reduzir essa fúria tarifária, né, essa fúria protecionista. Né. Isso foi a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar. Né. E, consequentemente, eu acho o presidente do Federal Reserve correto. Aí tem um gráfico aí do mercado de juros interessante que eu queria ressaltar. Aí são os gráficos, as probabilidades de corte ou de manutenção de juros nas próximas 4 decisões do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano. O Banco Central norte-americano, que eu acho que agora, dessa vez, está mais correto do que o mercado, minha avaliação, tá? É correto, ele está mais prudente, está mais hawks, nós chamamos, né? Um pouco mais ortodoxo. Ele está vendo que o impacto da tarifa não é desprezível, é um impacto até razoável. Você tem aí um aumento aí da inflação que pode surpreender. Então, você tem uma ideia, entre o dia 7 e o dia 10 de abril, quando o governo Trump ele fez a elevação forte mais das tarifas, a probabilidade de você haver o corte de juros, até nem dá para mostrar muito nesse gráfico, ele aumentou entre o dia 7 e o dia 10, foi dia 9 de abril, foi o dia D, foi quase mais de 50% apostava em corte de juros. Por quê? Apostava que o Trump ia continuar persistentemente aumentando tarifa, ou jogando mais volatilidade, ou falando mal da China, ou seja, aumentando, aprofundando a guerra comercial, que é ruim para o crescimento. Logo, a economia americana ia desacelerar, a inflação aparentemente ia desacelerar, e aí o Fed ia ser forçado rapidamente a cair os juros. Mas não é o caso. A inflação continua elevada, o Fed deverá manter a taxa de juros não só em maio, apesar que a probabilidade na segunda-feira ainda estava de uma queda de juros mais provável em junho, mas eu acho que essa probabilidade hoje, eu não dei uma olhada hoje no mercado dessa altura, mas com certeza hoje a probabilidade de manutenção da taxa
de juros em 4,25 e 4,5 deve ter aumentado, né? Então, há uma grande possibilidade, se houver essa manutenção de tarifas, da taxa americana só ser cortada no segundo semestre. O que isso significa para os investimentos? Isso importa. Não adianta fazer análise e não tirar uma conclusão. Se você acha que a taxa de juros vai permanecer mais alta do que o mercado está esperando, né, é sinal que a inflação está mais alta, a economia, talvez, o consumo das famílias vai desacelerar um pouco. Isso é um sinal ruim o quê? Para a Bolsa, né? Então, geralmente acontece que os yields também tendem a subir um pouco, tendem a recuperar um pouco os yields das Treasuries, o rendimento das Treasuries, dos títulos de renda fixa, e historicamente há uma correlação inversa, né? Yields e juros do Fed Fund, o juro básico, a taxa do Banco Central em alta ou permanecendo mais alta que o esperado, geralmente as bolsas corroem, ou seja, elas fazem um ajuste para baixo. Então, foi o que aconteceu, né? O S&P teve uma queda aí, quando ele deu aquele anúncio das tarifas. Derreteu, né? Foi uma queda absurda, foi praticamente 1.000 pontos, foi uma queda forte, foi 6% um dia e 6% no outro, foi uma correção forte. A correção agora, no ano inteiro, digamos assim, desde que ele assumiu, né, no ano passado, digamos assim, em dezembro, está em torno de 8 a 9%, 8 a 10%, mais ou menos, em média, desde que ele assumiu, né? Que é meio a correção média quando há um impacto aí de um estresse e volatilidade nos Estados Unidos, né? E quando tem um impacto maior em termos de estagflação ou a probabilidade de recessão, você geralmente tem uma correção do mercado acionário americano entre 20% a 30%. É só olhar historicamente as últimas crises que aconteceram nos Estados Unidos em termos de recessão, e você vê a correção da Bolsa, do S&P 500, do Dow Jones e do Nasdaq, é mais ou menos... A pandemia, por exemplo, foi isso, né? Foi um pouco mais de 20% a correção das bolsas, em média. O Dow Jones, no ano, tem queda de 8%, o S&P 500 queda de 10,2%. Exatamente. E o IBX com queda de 11,4%. Né? Exatamente. E aí, o DXY, aí que é o grande detalhe que eu queria explicar. Você vê, nós estamos num contexto de aversão ao risco, a tendência, em épocas passadas, era o dólar se valorizar no exterior, e bastante. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque essa perspectiva do aumento da tarifa não necessariamente vai aumentar a produção industrial americana, não vai reverter esse valor totalmente desagregado. As cadeias de produção hoje estão totalmente desagregadas. Você hoje produz em um lugar, aí manda para outro produzir ali, e vale a pena. Porque o cara vai calcular, vale a pena eu mandar um negócio aqui, produzir aqui, mandar para outro lugar para acabar a produção, porque meu custo é menor do que produzir no mesmo, produzir toda a etapa produtiva, do início ao fim, no mesmo país, como era o caso dos Estados Unidos. Qual do custo? Então, essa mudança das cadeias de valor provocaram uma revolução da atividade industrial no mundo, uma realocação de recursos justamente para o leste, para a Ásia, né? Isso aí não vai ser revertido apenas com o aumento das tarifas, você obrigar as empresas a fazer toda a produção em um único país. Então, acho muito difícil isso, e é o que está aparecendo. Por isso que esse contexto de tarifas, a economia americana tende a cair, aí o dólar se enfraquece. Foi o que aconteceu. E mais, ele perde um pouco a sua demanda de reserva de valor como proteção. Muitas pessoas, claramente, muitos investidores, empresas e pessoas físicas, estão indo não só para o ouro, que é tradicional, a versão risco também subir, mas para commodities metálicas ou até o euro. Foi o que aconteceu. O euro estava certeza que o dólar nunca teve, né, na economia mundial. O euro chegou a bater aí alguns meses atrás um 0,3, um 0,4, né? E voltou. O euro voltou bem, né? E um 0,9, quer dizer, ou seja, o euro, houve uma valorização do euro, mesmo com a economia europeia meio patinando. Isso é sinal que houve uma demanda, uma substituição, não sei se foi tão maciça, mas foi bem razoável, do dólar para outras moedas e commodities metálicas, como cobre, prata, ouro. E, para piorar, nessa guerra comercial,
a China tem muitos títulos em Treasury, títulos americanos, vendeu títulos. Se ele vende títulos, né, o PU, né, ou seja, ele começa a vender títulos e começa a dar dificuldade do Tesouro Americano de vender no mercado. Então, para financiar os gastos do governo, os caras já compraram lá no mercado secundário com a China. E agora? Então, isso é tudo para... A China mostrou a sua capacidade, realmente, de aguentar essa guerra. Então, tem dois indicadores interessantes, né? Mas vou te dar o principal deles. O principal indicador que mostra hoje que a China aguentaria bastante, além de ter reservas elevadíssimas, acima de 3 trilhões de dólares, você tem uma realocação de sua pauta exportadora. Na década de 90, até final da década de 90, 20 a 25% das exportações chinesas iam para os Estados Unidos. Agora, é metade, é 10, 10,5, 11, 11 e pouquinho. Ou seja, a China reduziu a sua dependência do fluxo comercial com os Estados Unidos. Ele aumentou e diversificou para os países. E os Estados Unidos têm um déficit. Então, ele precisa ter uma boa relação e, consequentemente, na verdade, o que ele precisa, na verdade, é reduzir realmente o custo da sua produtividade, né? Quer dizer, o custo interno, né? Liberalizar mais a economia, né? Dar maior previsibilidade, né? E atrair essas empresas. E também melhorar também dizem até que a questão educacional americana vem piorando também em relação aos países, claramente. Isso aí eu não quero mexer nisso, mas... Então, o que ficou claro para a gente? Que o dólar ia perder um pouco de valor, foi o que aconteceu. O DXY chegou a 110, 109, voltou até abaixo de 100, estava batendo hoje novamente 99,60, 99,70. E aqui no Brasil também isso aconteceu, a queda do dólar. Só que aqui no Brasil houve um descolamento maior. O dólar caiu, mas não aguentou, porque houve saída de fluxo do Brasil. Aí o contexto de aversão ao risco afeta os emergentes, porque a crise comercial geralmente tende, num segundo momento, a desvalorizar as moedas. Né? Então, o Brasil teve na verdade, o dólar que chegou a bater a faixa de 5,70 há um mês atrás, mais ou menos, 5,69, ele voltou para o patamar de 5,90, agora está 5,80, mas assim, ele mostra uma mais rigidez aqui no Brasil. Por quê? Há ainda uma grande desconfiança, não só no aspecto fiscal, das contas públicas, como também do aspecto da perspectiva não só de desaceleração pelo impacto da elevação da taxa de juros na economia também. O custo da dívida está muito alto. A dívida pública já voltou a subir, porque agora o Banco Central não vendeu dólar para tentar reduzir o estoque da dívida. A dívida pública, a perspectiva dela é de subida, não tem como não subir. Inclusive, a projeção que o Tesouro soltou ontem, na lei orçamentária de 81,5% para o ano que vem, de dívida pública bruta em relação ao PIB, não dá. Não dá nem com a taxa Selic caindo para 12%. Então, a perspectiva do ano que vem é uma dívida pública bruta acima de 85% do PIB, né? Mesmo considerando uma economia crescendo 2%, aí um déficit primário até não muito alto, de 0,5% do PIB. A taxa de juros vai permanecer elevada. Hoje, então, o que eu vejo? Né? Tirando isso, o dólar realmente perdeu um pouco a reserva de valor dele. Mesmo com esse acordo, eu acho que o dólar ainda vai ficar ainda meio rateando ali, não vai subir, porque a economia vai ter um impacto. Tem também o impacto da inflação, que eu acho importante mostrar também por que o Fed ele tem que realmente ser cauteloso com a questão dos juros. Eu vou aqui mostrar aqui um gráfico que eu acho que é interessante até para vocês verem, que também é uma outra maneira que eu vejo também. Esse aqui? Não, isso acho que eu não mandei, que são tantas coisas que a gente mostra aqui que acho que é esse aqui. Esse aqui. Acho que é bom te comentar.
esse gráfico aí da. Então a gente viu que a China, primeiro ponto importante que nós já vimos, que a China tende a fechar, ou os Estados Unidos, os dois, né, tendem a caminhar para um acordo para reduzir mais a probabilidade de recessão. Nesse caso, eu vejo aí uma recuperação, provavelmente, aí, dessa correção negativa das commodities. Talvez a semana que vem você tenha também aí um movimento melhor dos preços dos ativos, se não houver nenhuma reviravolta do Trump, algum comentário ruim para a China, mas, a princípio, o sinal me parece que está se caminhando gradativamente para um acordo. Isso vai ser bom para uma revalorização, talvez, das algumas moedas emergentes, né? Uma realização de lucros do ouro, que também subiu muito, né? E também uma recuperação dos yields de curto prazo. Né? Os yields vão. Se a economia também está um pouco menos fraca, é sinal que os juros das Treasuries tendem a subir um pouquinho. Então você vê que teve aí uma surpresa muito boa com a inflação americana de março, uma deflação de 0,05%, uma taxa anualizada do CPI americano de 2,4%. Você vê que é claramente uma desaceleração em relação aos 2 meses anteriores, né? Mas, se você pensar bem, tem algumas coisas que têm que ser colocadas, né? Primeiro que, na média, o indicador mensal ele tem volatilidade. Eu vou explicar por quê. Não necessariamente o que aconteceu no mês de março é a tendência. O que aconteceu em março teve o efeito da gasolina, ou seja, o preço do barril do petróleo, com essa crise toda, o que aconteceu? Quando tem uma expectativa de uma recessão, de um menor fluxo de comércio, o preço do petróleo caiu de 72, 73 dólares para 60 dólares. Rapidamente. O preço do barril chegou a cair 15% em alguns dias. Né? No ano estava batendo 13% na queda. Então, isso ajudou o quê? Como os Estados Unidos lá é bem flexível, lá os preços, não há uma intervenção do governo. O governo ele segue a paridade internacional. Houve uma correção para baixo dos preços dos combustíveis, que ajudou a cair a inflação em março. Por isso que eu acho meio pontual, né? E, além disso, tem a sazonalidade. Geralmente, a demanda de gasolina também aumenta agora nas férias no hemisfério norte. Tem também a sazonalidade da própria inflação também, que é um pouco mais alta também, maio, junho. Mas eu acho que o indicador, ou seja, o Fed, olhando a média do trimestre de 2025 contra a média do primeiro trimestre de 2024, é uma inflação ainda desconfortável para o Federal Reserve. O núcleo de inflação está em torno de 3%, 3,30%, 3,10%, mais ou menos. Quer dizer, o núcleo retira os itens mais voláteis, alimentos, combustível, e ainda continua 3%. Uma meta que é muito mais perseguida pelo Banco Central brasileiro, americano, do que o brasileiro, é uma diferença de 1%. Ou seja, os Estados Unidos está realmente ainda atrás de uma garantia de convergência da inflação até o final do ano que vem. Então, aparentemente, o Fed tende a ser cauteloso, justamente com o efeito das tarifas também ainda não apareceu ainda, que agora que vai poder aparecer. Então, o risco de você ter uma assimetria dos preços é maior. Logo, então, para o mercado de bolsa, realmente, a melhor coisa hoje, que o impacto da tarifa é inflacionário. O impacto da inflação mais alto é o yield para cima e os juros do Fed ou mais alto ou demorar a cair. Logo, é ruim para a bolsa, ruim para as empresas. Então, a melhor coisa hoje para o mercado da variável é um acordo Estados Unidos e China, e uma reversão desse aumento de tarifa. Não tem muito o que se esperar. Né? Velho, Fala. tu acredita que essas medidas do Trump tiraram um pouco da credibilidade do dólar e dos títulos americanos no mercado internacional? Com certeza. Ou isso é um movimento temporário? Tem outro slide aí. Esse slide é exatamente o que aconteceu. Você teve aí uma
uma queda forte. Esse gráfico à direita mostra aí a queda forte do preço do barril do petróleo, tanto Brent, no mercado londrino, como WTI, lá nos Estados Unidos, né? E no gráfico à esquerda, quer dizer, da minha esquerda aí, né? Eu estou vendo aqui na minha tela, você teve aí um aumento do diferencial, o yield de 10 anos sobre o yield de 2 anos. O que quer dizer isso? Que a taxa de juros curta caiu mais que a queda da taxa de 10 anos. Ou seja, o quociente aumentou. É sinal que a perspectiva de desaceleração aumentou muito nos Estados Unidos. O yield de 10 anos ele caiu, mas o yield, o denominador, caiu mais. Logo, a curva vermelha subiu. Isso é um sinal realmente ruim. E o que aconteceu com o yield de 10 anos? Ele voltou a subir, mas não é porque a economia está melhorando, não. É porque a China também começou o quê? A vender treasuries, que puxa o preço para baixo e os yields tendem a subir. Aí vai matar quem? Vai prejudicar o faturamento das empresas, as bolsas. A bolsa tem uma correlação negativa com o yield. Quando o yield sobe, as bolsas americanas tendem a cair. Então, você vê a capacidade de reação da China, de enfrentamento, né? Ela, inclusive, de proibir a entrega dos produtos, dos aviões da Boeing. Quer dizer, é um negócio assim, forte e que pode demandar, pode induzir uma perda de apoio político nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem aí outra coisa também que é importante, quer dizer, então nós já vimos assim algumas coisas, né? A perspectiva de um acordo, talvez, não sei se vai ser logo isso também, tá? Eu acho que o mercado vai ficar volátil ainda, o mercado, você tem que operar, infelizmente, com muito giro e posições rápidas, assim, né? Tem que olhar muito o mercado toda hora, você tem que estar meio atento. Então, por isso que a gente tinha uma posição comprada de dólar, realizamos, nós tínhamos praticamente 14% das nossas carteiras, o total do nosso patrimônio em carteiras era em dólar, zeramos, hoje não temos mais nada em dólar, porque ficou um pouco agora, estamos bem no meio do negócio, né? Que é meio imprevisível. Mas, a princípio, eu estou vendo aí, possivelmente lá fora, alguma recuperação do dólar, um pouquinho, em função do possível eventual acordo Brasil e China. Brasil e China não, Estados Unidos e China. E também, aí sim, uma volta à procura das treasuries, aí você pode ter aí uma recuperação do yield, uma elevação do yield ainda, de curto prazo, porque a inflação ainda está desconfortável nos Estados Unidos. Então, a perspectiva, ainda com essa volatilidade, é o Fed manter, na minha avaliação, a taxa de juros não só em maio, em 4,25% a 4,5% ao ano, e eu acho que ainda é possível que ele mantenha de junho, tá? Apesar que o mercado está dividido, né? Mas em algum momento ele vai cortar, porque eu acho que, aparentemente, o juro americano vai cair bem mais devagar que o mercado estava precificando há uma semana, 15 dias atrás, que era bater 1% de queda ou até 150 basis points de queda. Eu acho muito otimismo reduzir a inflação americana muito rápido. Eu acho muito difícil, né? Vamos pegar aqui agora o caso brasileiro agora. Vamos analisar um pouco. Deixa eu só te fazer um questionamento assim, puxando agora um pouco assim para Brasil, tá? O que a gente enxerga a nível de Brasil? Um Focus dando um IPCA por volta de 5,65, um PIB crescendo menos comparado com o ano passado, mas por volta de 1,9, um câmbio de 5,90 e uma Selic de 15%. Você acredita que com medidas ainda populistas do governo, libera a CLT, aumenta agora Minha Casa Minha Vida para a faixa de R$12.000 para captar o pessoal da classe média? Você acredita que o Banco Central vai ter um problema de segurar a inflação e, ao mesmo tempo, fazer esse controle de política monetária e política fiscal no Brasil? Boa. Vamos fazer essa tua questão. Pegando tudo que nós falamos até agora, esse acordo Brasil e China, esse acordo Estados Unidos e China, acordo comercial,
ele tende a reduzir a probabilidade de recessão americana, reduzir o impacto mais negativo no crescimento mundial. Logo, as commodities tendem a não cair tanto, ou seja, tende até a dar uma recuperação. Então, ou seja, a contribuição deflacionária das commodities no Brasil já vai ser menor do que se tiver um acordo. Então, não vamos contar com tanta contribuição deflacionária na frente. Né? Segundo ponto é a própria taxa de câmbio. O Brasil, no curtíssimo prazo, mesmo ainda com esse acordo, aparentemente, o fluxo comercial está bem pior no primeiro trimestre de março em relação ao comercial físico. Né? A balança comercial superávit teve, mas bem menor que ano passado. Pra você ter uma ideia, você teve aí uma perda de superávit comercial acima de 2 bilhões de dólares, no caso do Rio de Janeiro, que eu estou acompanhando bem também, por um trabalho que eu estou fazendo, por causa da queda do preço do petróleo. Você teve uma menor exportação líquida. Hoje, a cota petróleo na pauta exportadora hoje, nossa, é muito importante, da mesma maneira que o minério de ferro. Então, na verdade, a gente não vai ter tanta contribuição deflacionária, porque também se a economia tiver um acordo entre Estados Unidos e China, você também não vai ter uma grande queda do crescimento mundial. Agora, o que nós temos visto aqui no Brasil? Que eu acho que aí sim, respondendo as suas perguntas de forma mais enfática. Né? O que eu vejo de inflação, crescimento, dólar? Né? Primeiramente, eu vejo uma rigidez, uma inflação que agora teve agora em março de 0,56, é uma inflação alta do padrão, historicamente, para o padrão sazonal. Isso é, com certeza. Não é inflação baixa, como foi em fevereiro, que também somente é alta, mas foi muito mais alta, né, do que 1%, que é o padrão ali, histórico, 0,90. Foi alta, a inflação está alta. Então, já tem indícios que a inflação, por exemplo, da primeira quinzena já foi próximo de 0,5%, que é mais ou menos, ainda não saiu o IPCA 15, tá, de abril, mas a gente está esperando o IPCA fechado de 0,50, praticamente, 0,49, 0,4, de forma mais precisa, 0,487. Né? O que nós temos percebido da modelagem é que o grau de inércia ainda é muito alto no Brasil. Né? 40% em média, né? O coeficiente, né, da persistência inflacionária é praticamente, ou seja, a inflação do período T mais 1, do período T, ele corresponde no mínimo a 40% do período T menos 1, na média. Claramente, você tem meses que tem uma deflação maior por causa do agrícola, o governo pode reduzir o preço da gasolina, pode reduzir a conta de energia elétrica, aí claramente isso pode ter algum efeito que vai sobrepor. Mas olhando sem nenhuma interferência de preço administrado, a média, ou seja, a persistência inflacionária no Brasil, na verdade, ela é acima do teto da meta. Ou seja, uma meta de inflação de 3% com meta central realmente é muito baixa. Mas também não é o momento para mudar agora, também não seria um momento propício para fazer isso. Tá? Então, por isso que eu acho que o Banco Central vai ter que elevar os juros, não tem como. Acho que o Banco Central não vai se comprometer com a decisão de junho. Eu ainda acho que é necessário um aumento, pelo menos meio, até uns 15, 25, pelo menos. Mas há uma perspectiva aí, o mercado está muito brigado na curva curta, até gente como o Bradesco, por exemplo, que está esperando até que o juro nem aumente em junho, né? E até cai. Não é o que o mercado está mostrando na curva da inflação implícita, nem nas negociações do DAP, que é o contrato futuro de juro real, que é negociado. Aí a inflação é mais de 6%. A inflação, olhando para agosto de 2026, a inflação olhando para frente, os contratos do DAP estão mostrando uma inflação, na verdade, aumentando. Tá? Então, tem alguma coisa aí que o Banco Central vai ter que fazer. Ou vai vender mais dólar, ou tem que desacelerar muito mais, tem que ter uma recessão, um PIB negativo, alguma coisa para desacelerar a economia e puxar a inflação para baixo. Eu ainda acho, assim, uma inflação de 5,5% baixa, 5,60%, eu acho que é um pouco mais alta, minha avaliação do índice.
Apesar que essa inflação do 2025 agora já não é mais tão importante para o Banco Central. O Banco Central já está olhando para 2026, as decisões, o impacto. Eu acho que uma inflação que está aí na faixa de 4,5%, também acho baixa. E está batendo uma meia com o mercado. O mercado é que eu acho que está muito esticado. Está 6,50%, até 7% de inflação no que vem. O mercado futuro, que é a curva de inflação implícita, o DAP, são outro tipo de negociação. Não é a mediana da Focus. Então, eu acho que, na média, a mediana da Focus ainda pode, novamente, ela deu uma estabilizada agora, nas últimas 2, 3 semanas. Ela veio subindo, né, até 5,60, né, mais ou menos, 2025, a IPCA, e a inflação para o ano que vem de 4,5%. Eu acho que isso ainda vai tender, ainda pode subir um pouco mais. Mas o mercado está muito, muito dividido. Há uma demora muito grande nessa mudança do foco, entendeu? Só quando Você fica claro. acredita Então, pode Você falar. acredita numa visão muito otimista do Focus nessas últimas semanas para a economia Na brasileira? verdade, o foco desde, posso dizer que 2021 ele errou, 2022 ele errou. O Focus tem tido uma projeção, de certa forma, um pouco também aquele cenário do Banco Central tem sido, nos últimos anos, um pouco abaixo do efetivo. Né? Então, eles têm demorado um pouco a reagir. Você vê vários trimestres aí, por exemplo, de relatório de inflação, inclusive do mercado, com projeção de inflação do ano que vem de 3,5%, 3,40%. Não sei se você lembra disso. A projeção de inflação de 2025 era 3,5%. Né? Quando eu falar, cara, inflação abaixo de 4 no Brasil não existe. Todos os modelos de persistência inflacionária que eu apuro e que eu tenho visto também é mais de 4. Então, como é que eu posso acreditar um ano antes que a inflação vai ser 3,5, 3,40, 3,30 que eu vi em 2024? A própria Fox estava com isso. Eu E, a- realmente. e essa, e essa expectativa que saiu hoje de uma pesquisa de um banco que dá um IPCA esse ano de 5,6, um crescimento de 1,8 e uma Selic de 14,25. E para o ano que vem, uma Selic de 11,75. Tu acha que é viável, com todas essas incertezas que a gente tem pela frente, de Esse é o ponto. tarifa, Se você tem um gasto acordo, público? exatamente, esse é o ponto. Se você tem um cenário que vai predominar, em algum momento, um acordo definitivo entre Estados Unidos e China, e que reverta grande parte dessas tarifas também para outros países, você está dizendo o seguinte: a economia mundial não vai desacelerar tanto. Logo, você não vai ter uma contribuição deflacionária tão forte. Segundo ponto do cenário qualitativo, eu não acredito muito, como você falou, né? O governo está soltando várias medidas de expansão de gastos, crédito consignado, ampliação do critério de renda da Bolsa Família, para colocar mais gente para ganhar empréstimos. Esse crédito consignado deu uma paulada agora os empréstimos. Já estão dizendo que está bem maior do que se esperava. Você tem o impacto também da isenção do imposto de renda. Já tem as especulações de várias medidas de empréstimo pequenas e médias empresas também. Então, a perspectiva da proximidade da eleição presidencial me parece que é difícil você ter um controle da despesa, e principalmente numa projeção de orçamento para 2026, que as despesas de benefícios estão muito subestimadas. Muito subestimadas. E a receita superestimada, a receita do CARF, que era para bater alguns bilhões, não está batendo nem 500 milhões a receita, efetivamente, em 2024. Então, ou seja, a perspectiva de superávit não existe, né? Não existe. Eu acho que ninguém trabalha hoje, nenhum economista, nem a mídia da Foco, ninguém, nenhum analista, nem fora, nem aqui dentro, E trabalha com perspectiva de déficit. Então, ou seja, a minha, perspectiva de superávit. Então, a dívida pública vai crescer um pouco mais, e a dívida pública tem uma correlação com o dólar ao longo do tempo, e positiva. Qualquer país tem uma dívida pública com perspectiva de alta, o dólar tende a se valorizar um pouco na média, não na hora imediata, mas já tem uma correlação ao longo do tempo positiva. Então, esperar que o câmbio volte para 5,50, 5,40,
Isso pode até acontecer momentaneamente com um retorno de fluxo para a Bolsa. Pode acontecer isso. Com esse acordo Brasil e China, pode haver aí um acordo dos Estados Unidos e China. Pode haver um influxo grande, rápido. Mas também vai acontecer e depois estabiliza. Ou seja, você teve uma saída agora, em média, de mais de R$ 1 bilhão da Bolsa do B3, de gringo. Estava com um superávit de quase 10 bilhões de entrada de granas internacional até março, final de março. De repente, agora abriu quase todos os dias. Agora não sei de cabeça agora o fluxo acumulado até anteontem, até segunda-feira. Hoje saiu bastante. Mas eu vi dias que era 1 bilhão de saída, 1,5 bilhão, todos os dias de abril foram isso. Então, isso é um sinal que há muita incerteza, o mercado da Bolsa está muito colado com o mercado do S&P, com o mercado da Bolsa americana e com essa volatilidade da guerra comercial. E isso pode voltar a melhorar se tiver esse acordo. Mas eu acho que tem uma certa limitação isso, porque a questão fiscal vai voltar a ganhar predominância também. E a dívida pública vai subir. Então, eu acho que a minha avaliação é essa. Os juros vai, no mínimo, aumentar para 15%. Se não aumentar mais, vai permanecer por mais tempo. Talvez nesse nível, tem que permanecer por algum tempo, até que o Banco Central veja uma inflação em 12 meses, pelo menos mais próxima do teto da meta, para o ano que vem, que ainda não está ainda, a curva do mercado não está isso. Então, só se ele abandonar lá o novo regime da meta indicativa logo. Também seria ruim. Então, eu acredito que o Galípolo vai ser responsável, e a nova diretoria, praticamente quase toda renovada, né? Quase toda. Mas eu vejo que eles vão ser prudentes nessa comunicação. Eu estou confiante nisso. A economia, ritmo de crescimento, aí eu estou ligeiramente um pouco mais otimista que a média. Eu acho que a economia talvez cresça, talvez até nesse ano, mais próximo do 2,5%, é o que está aparecendo, esses dois indicadores que saíram do IBCBR, que é a proxy do PIB mensal do Banco Central, surpreenderam os dois, tanto janeiro e fevereiro, e tudo bem que foi agrícola, não interessa, tem renda. A agricultura hoje não é a agricultura do passado. Hoje a agricultura ela tem muita inovação, eles importam, eles trazem outro. Ou seja, há um efeito renda. Quem já visitou esses estados, eu já visitei de palestras, inclusive, já vi palestra em Mato Grosso, em Goiás. Cara, aquilo ali é renda, é demanda. Então, você tem renda. Então, a agropecuária hoje, brasileira, se você tem uma economia, primeiro trimestre, puxada pelo agronegócio, beleza, a economia vai crescer mais. Então, eu acho que a economia abaixo de 2, até mesmo 2, eu estou achando que é mais, um pouquinho mais. E outro detalhe, a economia, até agora, ela está crescendo acima do potencial. Então, mais um fator que limita a queda de juros. Ou seja, os juros, você ainda tem uma contribuição ainda, na margem, um pouco menos inflacionário a cada trimestre. Mas o hiato, ou seja, a diferença entre produto efetivo, produto potencial continua positivo. Ou seja, a economia cresce acima do seu potencial ainda no curto prazo. Então, velho, primeiramente, boa noite. Estava aqui desde o início ouvindo a sua fala aqui, a discussão também com aula. Exatamente, com o André, e assimilando um pouquinho as coisas, né? E justamente agora eu ia te perguntar a respeito da parte do agro, né? E como isso vai ser influenciado, e foi o que tu acabou de citar sobre o IBCBR também, e sobre o PIB. Né? Toda essa briga de ego, digamos assim, entre China e Estados Unidos, e principalmente ligado à parte de commodities, né? Que a China hoje ela é uma grande importadora, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Né? E se a gente for pensar hoje, principalmente a parte de soja, né? Que é uma das líderes de exportação do Brasil que vai para a China. Pensando no produtor, tá? No fazendeiro. E também no link com a parte de pecuária mesmo, de carne, tanto de gado quanto de frango, que também é um dos maiores... Vou mandar agora outro gráfico aí que vou te responder. Tá. Que é justamente qual que vai ser, de fato, o reflexo, o impacto aqui para nós, com o acordo ou sem o acordo, que tu tinha mencionado antes também, velho. Depois eu te aposto até numa outra... que a gente vai ter mais, digamos assim, maior configuração,
tem muita coisa que está acontecendo, que também você faz um negócio e daqui a pouco muda de acordo com o que o Trump fala, né? Sim. Agora, olhando esse gráfico que eu mandei agora aí, para a gente colocar aí para todos darem uma olhada, você vê que as commodities já estavam numa situação um pouco... olha o gráfico das commodities. Esse índice de preço é o índice de preços do FMI, que é divulgado mensalmente, é uma média, né? Eu gosto de pegar dos alimentos sozinho também. Tem vários tipos, tem commodities metálicos, tem a paulada de índice de preço. O índice geral, que eu chamo de commodities, que nesse índice aí foi tudo, né, praticamente. Mas você vê que as commodities, na verdade, esse final, desde a média do ano passado, assim, e esse ano, elas não estão sendo inflacionárias, muito pelo contrário, elas não estão ajudando a balança comercial. É como se eu estivesse dizendo que o Brasil ele tem que aumentar a exportação em quantum, ou seja, em quantidade do que de preço, que a contribuição em preço esse ano não conta, muito pelo contrário. Se aprofundar a guerra comercial, se não tiver o acordo dos Estados Unidos e China, a tendência é uma redução do superávit do agronegócio. Foi o que aconteceu um pouco agora no primeiro trimestre. Você teve uma redução do superávit comercial. Temos positivo? Estamos. A situação da considera ainda razoável? Sim. Não é tão desesperadora. Mas nós estamos piorando um pouco na margem, 2025 em relação a 2024, tanto o déficit em transações correntes, como o superávit comercial está sendo menor. Então, por isso que como eu falo, a variável-chave agora chama-se Trump e o acordo China. É isso aí. Porque se não tiver isso, aí sim. Aí a economia americana vai começar a demitir, vai começar realmente o negócio, vai começar. O mercado de trabalho americano é muito flexível. Você demite as pessoas lá como não há regras, não há FGTS, não existe CLT nos Estados Unidos. Você demite, tudo salário hora, né? E você faz logo uma queda de emprego, como aconteceu na pandemia. A pandemia, você vê o gráfico do emprego americano, ele dá uma desabada. Não tem um país do mundo que acontece isso. Mas também quando começa a puxar um pouco a economia, ele puxa logo também. É muito rápido. Ao contrário de países com grandes rigidez salarial. Os Estados Unidos é classificado como um país de flexibilidade salarial. Logo, você tem um mecanismo mais automático no mercado de trabalho. Então, por isso que, se esta guerra comercial não for revertida rapidamente, você vai ter claramente um impacto também, não só da tiara econômica e nos preços das commodities mais incisivos, ou seja, vai voltar a cair o preço do petróleo, que agora recuperou um pouquinho aí para 65, 64 dólares, está nessa faixa aí, chegou a bater até um pouco abaixo de 60 nos últimos dias, chegou a romper 60, mas essa variável tem que ter. A gente está dependente aí do presidente, toda a economia mundial hoje está dependente, está sob influência dessas decisões, dessas repercussões, dessas tendências da guerra comercial. Se ela persistir por algum tempo, realmente a economia mundial vai acelerar, e o pior, com uma inflação talvez até um pouco mais alta na média, principalmente vindo dos Estados Unidos. Então, é um sinal ruim, porque a taxa de juros vai ter que permanecer mais alta por algum tempo, e também vai pressionar, vai ter menos fluxo de capitais para emergentes, e logo a tendência aqui do dólar no Brasil é subir ao longo do tempo. O problema, eu acho que, na verdade, que está sendo causado no mercado hoje é que nem tu comentasse, é muito mais de incerteza do que vai acontecer, de fato, porque o Trump ele é muito polêmico, né? Ele joga as palavras dele no ar, na mídia, sim, e espera o estouro, né? Aí, quando ele vê o reflexo, ele vai lá e ele... né? Porque, assim, que nem comentamos no início, ele estava dando isenção... Ele estava dando algumas isenções já, né, para o ramo de eletrônicos, estava dando subsídios da parte de taxação para as empresas americanas que produzem no Oriente, né, e aí veio a parte dos automóveis, então ele está regredindo, está dando passos para baixo de volta, e agora ele já está falando em acordo com a China, né, então, de fato, ele está perdendo a credibilidade nas falas dele, ou ele realmente jogou lá para cima para voltar num acordo médio?
ancorou, digamos assim, ancoragem de preço que a gente chama, né? O Trump é mais conhecido como um negociador do que um gestor, né? Ele é mais conhecido como negociador e gestor, tendo em vista também que ele teve várias experiências, de certa maneira, até de suas empresas, algumas empresas que fracassaram assim, de forma assim. Então, é mais um negociador, ele foi funcionando para as empresas, assim. Eu acho que ele foi. A negociação dele foi assim: ó, vou jogar o preço para o alto, ou seja, vou jogar um negócio, um samba, né? Vou dar uma bagunçada aí, vou puxar e vou negociando. Essa é a ideia dele. Né? E tentando dar a sua força, a sua característica e também dando resposta ao apoio político que ele teve da grande classe industrial, principalmente aqueles trabalhadores que foram emitidos da antiga indústria americana. São esses caras que realmente votaram nele e deram a vitória para ele também. Então, ele está, na verdade, também dando resposta a esse tipo de eleitor. Né? E também aquele eleitor nacionalista, negócio da briga com a China, de você, não, eu sou americano, essa coisa mais nacionalista. Eu acho que é o jogo dele. Agora, há uma especulação também que há pessoas que podem também, porque é muita volatilidade. Será que não tem ninguém operando isso? Porque realmente ele tem muito poder. Ele é o presidente da maior economia do mundo, a economia que hoje tem quase 30 trilhões de dólares de PIB, enquanto a China tem 19, quase 20, 19 e pouquinho. Ou seja, a China, há anos atrás, eu vi gente falando que a China ia ultrapassar os Estados Unidos em 2025. Meu filho, a China hoje tem que pegar mais 10 trilhões de dólares para empatar com os Estados Unidos. E mesmo assim, a economia americana tem que ficar parada. Então, você vê que a distância ainda está razoável. Né? Na verdade, os Estados Unidos têm metade da China na frente ainda. Né? O Brasil tem um PIB aí em torno de 2 trilhões de dólares, mais ou menos. Mas os Estados Unidos tem 30 trilhões, é muita coisa. Então, o impacto é muito forte. Então, esse presidente tem muita força. O cara realmente... O tamanho da despesa... O que tu comentasse agora realmente é sobre o alvoroço que ele consegue causar com uma única fala em menos de 10 minutos, né? Assim, o que eu imagino? Alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Porque além tem algo por trás disso, além só da vontade de negociar, enfim, né? Da questão econômica de gestão do governo, do país, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um dia que ele falou que as isenções dos automóveis... ele falou que depois que ele deu aquele adiamento que o mercado melhorou, o mercado voltou a melhorar. Não, vamos dar o adiamento de 90 dias, vamos deixar 90 dias, não vamos aumentar mais as tarifas, vamos deixar só os 10%. E o mercado melhorou. Aí, depois, ele falou... Aí sim, aí ele começou a aumentar, aí começou aquela briga com a China. Ele foi aumentando, a China aumentou, e depois aumentou de novo, então aumentou a China, aí piorou o mercado novamente. Aí ele voltou à tarde, não, de manhã cedo, ele falou que a isenção dos automóveis, a isenção não, o aumento da alíquota de importação de automóveis, por exemplo, da Europa, de todos os países, né? A Europa ia ser muito impactada, pela Alemanha, por exemplo, a indústria alemã, né? Falou que pode ser temporária. Pronto, o mercado melhorou. Aí depois ele fala uma outra coisa de tarde, o mercado piora. Então, você vê, é muita volatilidade. Né? Então, enquanto não tiver essa definição, que eu acho que começa pelo acordo China-Estados Unidos, eu não vejo muito fluxo entrando para emergente. Por isso que eu acho que o dólar não tem muito que cair também. Quando ele cai, também ele vai lá, o mercado também... Né? Ele tem uma rigidez. Também não sobe tanto também que o juro do Brasil está alto. O juro do Brasil também, para você também ficar muito tempo comprado em dólar, também fica caro você apostar que o dólar vai subir mais 10%, mais 15% nos próximos meses. Você deixa de ganhar o juro, é muito caro, você paga a margem no mercado futuro. Então, a gente está ali bem no meio da transição. Então, nesse meio dessa transição, o que a gente fez? Nós já realizamos a nossa operação de compra de dólar, que a gente apostou que o dólar estava muito barato, a 5,70 é um dólar para a gente, pela nossa modelagem, e pelos condicionantes, que estava barato. Né? Mas agora ele está no nível, próximo de 5,90,
é um nível assim que depende muito de uma pessoa, praticamente, que é o presidente dos Estados Unidos, que pode influenciar. Então, a gente está muito sobrecarregado, posicionado em juros pós-fixados, praticamente o CDI, e estamos com umas operações de opções, umas puts, de vez em quando nós operamos no mercado futuro, compra e venda, para operar também o mercado de inflação, a gente ganha, a gente olha se a inflação vai ser mais alta que o mercado está esperando, a gente faz uma operação, se vai sair um indicador fiscal ruim, ou alguma medida que o governo não vai aprovar no Congresso para melhorar o fiscal, a gente entra apostando que o juro futuro vai subir, mas são poucas operações. Digamos que 80%, mais de 80% da nossa carteira hoje, das carteiras, está tudo em juro pós. Nós estamos no momento agora e estamos com uma boa rentabilidade nas carteiras, no fundo, na carteira, que não aparece. Né? O fundo também está bom esse mês, porque a gente seguiu, a gente também viu para o fundo também. Nosso fundo também é menor, o nosso grande volume é nas carteiras fechadas. Então, a gente prefere manter uma taxa de juros, uma rentabilidade relativamente 150, 170, 180%. Opa, beleza. Aí zeramos, aí quando está perto do final do mês, a gente fica mais olhando o mercado, se preparando nesse clima de volatilidade para o próximo mês. Mas eu vejo que vai ter uma oportunidade aí, que eu acho, o mercado vai voltar aqui a olhar esse fiscal. Depois desse negócio ficar aí, que eu acho que o fiscal ainda vai dar muitas emoções ao longo do ano. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, velho, porque eu ia te falar exatamente isso agora, né? Em resumo, o que a gente pode falar um pouquinho sobre economia aqui é que a nossa situação aqui no Brasil hoje, ela está dependendo não só do Brasil, mas também de vários outros países, mas ela está dependendo muito da questão da resolução, do desenrolar da guerra comercial, né? Estados Unidos e China, e também da nossa política fiscal, digamos assim, né, do nosso governo, as decisões do governo que vão impactar aí na questão da confiabilidade interna da própria economia, dos empresários aqui dentro do Brasil. E dos próprios investidores externos, né? Muita coisa está girando praticamente em torno disso hoje. Sim. Velho, para fazer um fechamento estilo William Vac aqui, você acredita que a economia americana ainda é a locomotiva do planeta? Eu acho que hoje, o crescimento, hoje realmente a China, realmente, pelo volume dela de comércio global hoje, houve uma grande mudança, não há como negar isso. Inclusive, isso está se mostrando, está se mostrando nessa guerra comercial. A China está reagindo aos Estados Unidos. Né? Se você tivesse uma economia, digamos assim, um mundo unilateral, digamos assim, que não é o caso, os Estados Unidos, a China, para você ter uma ideia, a China, como era a China na década de 80, a China exportava para o Brasil 1 bilhão e pouco. Dados de 97, se não me engano, 96, 1 bilhão e pouco. Cara, você vê hoje a China, o tamanho da China é impressionante no comércio com o Brasil. É quase 150 bilhões de dólares. Assim, você vê, depois que ela entrou na OMC, foi assim, absurdo. E ela aumentou com todos os países. Né? Hoje a China, esse é outro fator. Além da China ter reduzido a sua participação nas exportações, a China aumentou muito o fluxo financeiro, também de operações, também, inclusive, de investimentos na conta de capital, com outros países. Ela diversificou, ela foi para a África, ela entrou muito na África, entrou também na América do Sul, em vários tipos de setores, de infraestrutura, em geral, energia, telecomunicação, entrou em tudo. Você vê a China hoje aqui no Brasil, tem bancos. Só você vê o caso brasileiro. O banco que eu trabalhei, o banco BBM, é um banco chinês. O Bicom, o banco de investimento. E vários, né? Então você vê aí, tem vários. Aqui mesmo, próximo aqui no Leblon, você tem aí um condomínio gigantesco, só com funcionários de empresas chinesas. Me falaram que é uma mistura de setor elétrico e de sistema financeiro. Então, eu acho isso. Você tem aí ainda uma incerteza muito grande, concordo que isso. E isso é que está afetando, você tem uma ideia,
saiu quase 20 bilhões de dólares de investidores externos nos países emergentes de março. É um dado do Instituto Internacional de Finanças, que até eu trouxe até na reunião da semana anterior, na reunião de 7 de abril. Saiu fresquinha essa notícia. Então, isso é um sinal claro. Você tem certeza, a guerra comercial não é brincadeira. Ela é um impacto inflacionário e tende a reduzir os fluxos comerciais e de capitais. Ou seja, você tende a desvalorizar as moedas emergentes no segundo momento. Então, por isso que o mercado foi todo uma demanda de commodities metálicas e de ouro. Então, acho que é isso que eu concordo com você. Enquanto não resolver essa incerteza que hoje chama-se acordo definitivo entre Estados Unidos e China, eu estou tentando tirar aqui uma foto aqui da nossa reunião, tá? Eu acho que a incerteza vai continuar, vai permanecer muito volátil, e é por isso que eu acho que, no momento agora, nesse final de mês, nós estamos mais num posicionamento mais de juros pós-fixado, entendeu? Eu falando aqui, estava no mudo. Não, eu parei, eu já tinha. Agora, numa próxima reunião, aí você pode colocar. Não que eu seja contra esse nome, não. Pelo contrário, minha mãe até não gostava de eu colocar o Eduardo Velho. É que o Eduardo Velho ficou mais fácil. Na verdade, o meu nome também tem mais um nome aí, da Rocha, ou seja, acho que ficou mais fácil para o mercado aqui lembrar, ou então mais fácil de me chamarem, entendeu? Ficou mais rápido, né? Então, é isso. Então, a gente vai ter uma reunião da semana que vem. Nós já adiamos a reunião, um dos sócios tirou uns dias de férias aí. Mas a gente, terça-feira, vai estar aqui, porque quarta-feira não é feriado em São Paulo, então a bolsa está aberta. Lá fora também está tudo aberto. Então, terça-feira eu já vou estar aqui no escritório. Então, é isso. A gente agora tem que monitorar esse fechamento do mês. Tomara que você tenha esse acordo Estados Unidos e China. Agora, também vou te dizer, francamente, como a opinião de gestor, não acho que vai ser assim também logo, vai ter um acordo, mas até assinar, até negócio. Você vê que eles nem tiveram uma reunião nem presencial ainda, né? O Xi Jinping. Vai uns 10, 15 uma notícia recente que estava olhando aqui agora é que o Trump deu outra tuitada lá. Ele disse que a China já tentou falar com eles várias vezes para querer fazer o acordo, né? Ele está se colocando acima de novo. Isso é tudo tem tudo uma questão aí de uma sua vaidade, uma questão política. Exato. Também. Para ele vai ser muito importante que a economia americana não desacelere. Ele está querendo jogar a culpa do Federal Reserve. Quando ele critica o presidente Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele está, de certa maneira, tentando jogar essa avaliação do governo dele para o Banco Central norte-americano, mas não vai dar certo, porque eu acho que o pessoal vê muito bem a questão da inflação, da questão da tarifa, como um problema inflacionário por decisão do governo e não do Banco Central. O Banco Central, na verdade, ele vai perseguir a inflação, mas quem gera a inflação, a população, acho que sabe muito bem que é o governo. O nível de consciência da população, eu acho que é um pouco diferente do que a gente talvez até teria aqui no Brasil, né? O pessoal é um pouco mais ligado no mercado, em economia e tudo mais, né? Sim. Mas, velho, eu acho que estamos com 1h10 praticamente de gravação aqui hoje e já deu uma baita de uma aula. Claro. Já deu uma baita de uma aula para nós aí, né, André? Olha só, cada dia... os ovos de Páscoa, né? Dos filhos. Cada dia eu vejo, eu vou aprendendo cada coisa assim ao longo por exemplo, agora eu estou tentando fazer um negócio que é uma interpolação aqui da curva do dólar para ficar relacionado com o nosso mercado de juros, tentando pegar, eu estou aprendendo também a modelar, claramente eu tenho esse instrumental quantitativo, que eu fui aos poucos, fui me aperfeiçoando também. Mas, cara, cada dia eu aprendo mais coisas, então, na verdade, é uma troca, ninguém sabe 100% das coisas.
O que eu acho que a pessoa tem que estar sempre lendo, aperfeiçoando, se comunicando, porque com esse mundo aí que estamos hoje, e muito rápido, né? Com essa internet, é muita mudança que eu vejo aí. Eu acho que esse ano vai ter muita coisa ainda, cara, muita. Eu ouvi uma frase essa semana, velho, que, se eu não me engano, até eu acho que foi Joel J que estava falando num podcast, né? Eu chego para conversar contigo, né, sobre a comunicação, eu chego para conversar contigo com uma ideia e você tem outra, a gente conversa, nós dois saímos com 2 ideias. Sim. Né? Isso então, aí, é aquela multiplicação de conhecimento, né? Exatamente. Mas, André, olha, era isso hoje? Isso aí. Eu gostei muito dessa apresentação do YouTube de vocês, do Fato Econômico, inclusive do rapaz da tecnologia, eu vou passar para ele, que eu quero. Ficou bem legal isso aí, achei bem organizado. Daí foi o nosso parceiro comunicador e economista Moisés que criou isso daí. Então já pode enviar os meus parabéns, que eu gostei muito daquele negócio do 6, 5, 4, 3, 2, 1, Fato Econômico. Eu achei do caramba a apresentação. Velho, abraço, obrigado, boa semana. Forte abraço para vocês aí, obrigado. Boa semana para você aí, uma boa Páscoa, né? Paz para todos. Né? Voltamos aí breve, quem sabe ali perto da próxima reunião do Copom ali com a... Ou vem mais meio ou não vem mais meio, ou vem 0,25 de Selic ali. A gente bate um papo de novo. Eu acho que essa reunião, desculpa acho que eu até te interrompi, essa reunião do cupom de maio, para mim, na minha avaliação, é a reunião do ano. Por quê? Ali vai dar ideia se o Banco Central vai parar ou não, ou ele vai já dar o sinal, algum sinal ali, não explícito ali, mas que o negócio vai permanecer por mais tempo. As entrelinhas da ata do Copom, né? Exato. Eu acho que talvez até a gente pode fazer até uma reunião até mais rápida, mais focada nessa questão da ata no dia seguinte. Então, do Banco Central, provavelmente. No mesmo dia, porque a ata, na verdade, não é no comunicado. O comunicado é no mesmo dia da decisão. Mas já dá uma boa ideia o comunicado, tá? Não vejo tanta diferença em relação à ata. O comunicado é curtinho, né? Mas o comunicado hoje é praticamente aquela ata antiga. Quase, não toda, a ata é mais aberta, assim. Mas o comunicado hoje, antigamente era só uma frase, aumentamos juros de forma unânime, acabou. Esse era o comunicado lá atrás. Hoje o comunicado já fala mais coisa. Ele já traz alguns argumentos, né? É isso aí. Ele já dá um bom balizamento já de como o Banco Central. Eu não vejo grandes mudanças do comunicado para a ata agora. Assim, para qualquer das últimas aí. Então, eu acho que o comunicado vai ser importante, esse comunicado de quarta-feira de maio, que agora não lembro exatamente o dia da reunião. Mas na quinta-feira, por exemplo, vai ser importante isso. O mercado vai ficar muito influenciado por esse comunicado. Vai balizar a ata, já vai estar balizada a ata, e vai saber se o Banco Central vai parar ou vai continuar aumentando os juros. Eu acho que isso é importantíssimo, mercado de dólar, para a Bolsa também, e principalmente com o fiscal. Com o fiscal que talvez não esteja tão bom ainda. Então, eu acho que vai ser uma data importante, que eu acho, do ano para a política de juros. Vamos deixar marcado já, então, para a gente fazer essa próxima chamada aí, focado, então, em Brasil, em juros e reflexo aí na economia. A gente faz uma coisa rápida e pronto. Isso aí. André, era isso por hoje? Isso aí. Fato Econômico, a economia leva conjuntura, mais uma vez, tenho o prazer enorme de receber o Eduardo Velho, sócio da Equador Investimentos, mestre em economia na EPGE-FGV e doutorando em economia na UNB. Um grande abraço. Futuro no FJ. Futuro no FJ, isso aí. Tá? Grande abraço, Lucas. Boa semana para todos, uma boa Páscoa. Aí. Muita paz para todos aí. Grande abraço. Valeu, abraço. Até mais.